Esse é o Facebook da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Vamos ver como compartilhar essa postagem na tua página de Facebook. Você já curtiu e já comentou. Esse botão compartilhar, você clica e vai abrir essa caixa de opções. A primeira opção que aparece é para você compartilhar na sua página de Facebook. Se você clicar nesse botão compartilhar agora, a mensagem vai direto para lá. Mas você pode também escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Essa mesma opção de compartilhar na sua página de Facebook vai aparecer aqui dentro em mais opções. Você clica, vai aparecer essa caixa com os ícones das outras mídias sociais que você usa. Então aqui a gente tem também o ícone do feed de notícias. Quando você clicar nele, vai aparecer essa caixa onde você escreve uma mensagem mostrando para as pessoas por que você está compartilhando essa postagem. Você escreveu a mensagem, vai clicar em publicar. Como vai aparecer essa postagem lá na tua página? Quando você compartilhar direto da página, vai aparecer assim: a mensagem que você escreveu e a postagem inteira logo abaixo. Esse quadro que aparece aqui é a postagem original. Então, a pessoa vai estar olhando na tua página, vai gostar, vai curtir. Esse curtir aqui vai aparecer para ti, na tua página. Mas a pessoa que for clicar aqui para ver a postagem por inteiro, ela vai enxergar a postagem lá da página da Pão de Judá, com todas as direções que são colocadas, o texto, a imagem e os comentários que já foram feitos lá. Quando ela clicar nesse link aqui, isso é um link, ela vai ser direcionada para a página da Pão de Judá ou para alguma das outras páginas que você compartilhou a postagem. Compartilhando dessa maneira, você está ajudando as pessoas a se aproximarem da mesa do Senhor. Para compartilhar no seu history de Facebook, é nessa mesma caixa. Clicou em compartilhar, vai aparecer a opção compartilhar no seu history, clica e a imagem vai aparecer assim. Você tem a opção de aumentar um pouco a imagem, é só colocar os dedos em cima da tela. E se você clicar em cima da imagem, some aquela caixa branca, ou você pode clicar de novo e deixar ela ali. Você tem a opção também de escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Clicou em compartilhar no history. É assim que ele vai aparecer lá. Quando a pessoa estiver olhando e clicar em cima da imagem, vai aparecer esse link. Clicando nele, vai abrir a postagem por inteiro. Porque em algumas vezes a imagem vai compartilhada e o texto não vai. Você viu que quando compartilha nessa área aqui, está levando os links. Mas você clica na mensagem, você encontra ela lá no feed de notícias e ela aparece outra vez esse compartilhar. Aqui vai ter menos opções. Mas essas opções que aparecem aqui continuam levando o link. Mas aí tem aqueles 3 pontinhos lá em cima. Quando você abre, você tem a opção de salvar no celular. Só vai salvar a imagem. Quando você clicar em compartilhar externamente, vai aparecer essa caixa de opções. Nessa caixa de opções aparecem mais ícones, mas aqui ele está trabalhando só com a imagem. Então, se você clicar no seu feed de notícias, que é a sua página do Facebook, já aparece a imagem direto, nem um texto e nem um link. Se você compartilhar ela assim, só vai a imagem. Da mesma maneira vai acontecer se você compartilhar no seu history. Somente vai aparecer a imagem
e não vai gerar um link para trazer as pessoas de volta para a página. Esse compartilhar serve tanto para as imagens, quanto para os vídeos e para as transmissões de ministração que você encontra nas páginas. Clicou nesse compartilhar aqui embaixo, vai abrir a mesma caixa. Então você pode compartilhar tanto no History, no Messenger, no WhatsApp ou dentro da sua página do Facebook. Ele vai gerar um link que vai trazer as pessoas para a ministração dentro da página. Mas tem também as postagens que são um compartilhar de links das páginas do YouTube. Essa é a página de Facebook da editora Vento Sul e ela compartilha esse link da sua página do YouTube. Quando você compartilhar essa postagem lá na sua página, é assim que vai aparecer. A frase que você escreve na sua postagem para indicar porque você está compartilhando, e quando as pessoas clicarem, elas vão direto para o canal do YouTube. Exatamente como aconteceria na página da editora Vento Sul. Links de vídeos do YouTube vão ser assistidos dentro da página do YouTube. Nessa mesma caixa de opções, você consegue compartilhar em um grupo que você participa no Facebook e vai aparecer da mesma maneira que na sua página, com um link que vai levar de volta para as páginas da igreja. As páginas de Facebook da Igreja do Senhor Jesus Cristo são acervos de imagens que você pode usar para levar as pessoas para a mesa do Senhor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre curtir e comentar no Facebook. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem 3 páginas no Facebook. Esse é o Facebook da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Esse é o Facebook da editora Vento Sul e a gente vai olhar ele aqui pelo celular. Quando você abrir o aplicativo do Facebook no celular, vai aparecer uma página inicial. É o feed de notícias. Se você rolar essa página, vão aparecer várias publicações de pessoas que são seus amigos no Facebook, de páginas que você já curtiu. Vão aparecer também publicações da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Mas você pode ir direto para uma dessas páginas fazendo uma busca aqui nessa lupinha. Clicar nela e digitar o nome que você quer, assim. Quando você estiver digitando, vão aparecendo opções que tenham esse mesmo nome, que usam esse mesmo nome. Aqui existem livrarias da igreja que usam esse mesmo nome, mais o nome da cidade. E a nossa página é essa primeira, Editora Vento Sul. Clicou, abriu uma outra página. E esse primeiro aqui é o que a gente procura. Clicou, abriu nossa página no Facebook. A primeira coisa que você vai olhar é se você já curtiu essa página. Se a mãozinha estiver em azul assim, tá ok. Se ela estiver em branco, clica para curtir. Lembre-se de curtir também as páginas da Pão de Judá e da Rádio TV Menorá. Esse número que aparece aqui são as pessoas que já curtiram a página da editora Vento Sul. O próximo passo é nesses 3 pontinhos. Clicou, abriram várias opções e agora a gente vai nessa opção seguindo. Quando você abrir essa página, vai estar clicado em padrão. Isso significa que as publicações que chegam lá no seu feed de notícias chegam de forma aleatória. Você clicando em ver primeiro, o Facebook entende que você quer ver por primeiro as publicações dessas páginas. Agora é só voltar para a página. Você curtiu a página e colocou-a para seguir em primeiro lugar. Agora você pode comentar sobre a página. Comentar
sobre a página é fazer recomendações e avaliações, como aparece aqui. Onde você vai fazer isso? Aqui nesses 3 pontinhos também. Clica e a outra ação que tem é recomendar. Você clica aqui, vai abrir um campo como se fosse uma postagem e você vai escrever porque você recomenda a Editora Vento Sul. Salvou, vai aparecer lá na parte das avaliações e recomendações juntamente com as outras. Agora nós vamos curtir e comentar as postagens. Você continua rodando a página e vão começar a aparecer as publicações. Em todas as publicações, você tem a opção de curtir, comentar e compartilhar. Sobre compartilhar, nós vamos falar no próximo vídeo. A publicação apareceu e você vai curtir. Você clica em cima do curtir e segura com o dedo e vai aparecer esse quadro com diversas expressões. Você pode tirar o dedo até escolher qual expressão você quer colocar. Quando você clicar nela, a caixinha some e aparece a sua opção. Agora você vai comentar sobre essa postagem. Clica no comentar. Vai abrir a caixa onde você vai escrever o comentário. O teclado já está aqui. E aqui são os comentários das pessoas que já passaram por aqui. Deixe aqui o seu comentário ou deixe uma mãozinha, um coração, para que as pessoas saibam que você gostou desse conteúdo e que você recomenda esse conteúdo. E assim você vai fazer com todas as publicações que já tem na página ou as novas que vão chegando. Porque é importante que você comente e curta. São 2 motivos. As pessoas que vão chegar para olhar a página vão gostar muito de ver que existem muitos comentários e que existem muitas curtidas em cada uma dessas postagens. Elas vão ler esses comentários e ver que esse conteúdo, que esse material, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo faz efeito na vida das pessoas. E existe um motivo técnico. O Google é o grande buscador e as pessoas passam por lá para fazer as suas pesquisas. O que elas escrevem? Eu quero conhecer Deus, eu preciso de ajuda com a minha família, eu quero a cura da depressão. E o Google tem mecanismos para filtrar entre as milhares de páginas que tem lá, aquelas que têm um conteúdo mais relevante para oferecer para essa pessoa. Nisso vai ser analisado tudo, o que a página escreve e o que as pessoas que frequentam essa página estão fazendo. Estão curtindo, estão comentando, estão interagindo. Por isso que é muito importante curtir, comentar e compartilhar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o compartilhar. Agora é só curtir e comentar as 3 páginas de Facebook da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Levai, pois, uma vida de
Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. É na hora certa, são 9h02 e o programa Vento Sul com mais essa edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Segunda-feira, dia de quadro, tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um aprofundamento da dica da semana, que foi aquele livro fantástico, né? Os sinais seguem a fé. Realmente nós precisamos muito agora estar intensificando aí a nossa busca ao Senhor, a nossa consagração pessoal. Momentos difíceis, pandemia, não se sabe realmente como vai ser o dia da manhã, né? A economia está sendo abalada, saúde sendo abalada, segurança sendo abalada, a educação sendo abalada, mas você não pode se abalar, porque tudo isso já estava escrito no livro da vida, na palavra de Deus, né? Que momentos finais, né, onde infelizmente, né, ou felizmente, né, mas infelizmente porque o anticristo vai ter uma permissão de Deus aí para governar durante 7 anos a terra, né, 3 anos e meio e depois o arrebatamento, né, e depois 3 anos e meio final, mas graças a Deus que ele tem só esse limite aí e já já Jesus Cristo vem entre as nuvens, os seus anjos aí. Então logo a trombeta toque, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vem e vai reinar pela eternidade, né? 1000 anos, o milênio da paz, e depois a igreja será entregue para Deus Pai, para reinar pela eternidade, né? Que legal, a gente fica muito feliz aí, porque nascemos numa dispensação final da Era da Graça, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na terra hoje, muito atuante aí através do Ministério da Palavra. Você que já está acompanhando o programa Vento Sul aí pelo Facebook, bom dia para você. Muito legal aí a sua participação. Lembrando que você pode interagir com a gente deixando postado aqui no Facebook o seu comentário sobre esse assunto, a questão do evangelismo, a tua experiência pessoal, a questão da fé, a questão dos sinais, né? Cláudia Caetano, Adilene Monges, Elizabeth Dornelles, Marlu Silva, Regina Souza, Lucilane Oliveira, Marta da Silva, Leonardo Oliveira, Thelma Gômia, Jaciva, Thelma Gômia, Célia Mendes, Heitor Palermo, Edilene Santos, Silvana Ferreira, Neide e Gilmar de Souza, Sônia Maria do Rosário e Giane Ramos Alves, e muitas pessoas aí na sequência da programação vão adentrando aí pelo Facebook, né? Muito obrigado pela sua companhia. Você pode enviar esse link que você recebeu aí para todos os teus contatos, com certeza. Hoje, com a participação do Ministro da Palavra, receberemos muita vida, né? Muito material bélico aí para continuar firmes no Senhor, né? Depositando a nossa confiança nessa pedra perpétua, a pedra angular, né, que veio ser aquela que redime e que salva, que liberta, restaura, transforma e também abençoa as nossas vidas. Bom dia para você que está na 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal. Grande abraço aí, são quase 38 municípios, se eu não me engano, que conseguem por esta frequência acompanhar a programação, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, nós teremos aí a sua companhia. Muito legal mesmo. Grande abraço aí para o Ivair e essa equipe fantástica aí da Rádio Interativa, e você que está acompanhando também, fique muito bem à vontade, pode entrar em contato aí com os nossos estúdios aqui, Rádio Menoral Urufino, Minas Gerais, 019 983 53 7522. E você que já está no aplicativo Pão de Judá, o aplicativo Pão de Judá, o melhor aplicativo de autoajuda aí para nossa edificação espiritual. E comigo aqui, a Neuza. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que já estão escutando esse programa, que hoje nós temos aí a participação do ministro. Vale a pena você que
tem esse dom de evangelismo, você participar junto conosco dessa entrevista vai ser maravilhoso, com certeza. E contamos com a tua participação. E realmente, né, Neuza, falando um pouco sobre a questão do evangelismo, costumeiramente nós tínhamos aquele contato presencial, né, com as pessoas, onde a gente poderia dar um abraço, né, trazer uma palavra de consolo, de conforto, mas tudo mudou, né? Hoje não só a vida secular, mas também essa prestação de serviço espiritual, tudo mudou, né? Estamos realmente voltando à igreja primitiva, né, Neuza? É verdade, cada vez mais a gente vê que está requerendo a fé de cada um de nós, né? Porque a gente tem que ter fé para pegar um celular e para enviar mensagens, para fazer aquela campanha do ICCC, né? Que nós fomos todos convocados pelo Senhor. Nós não fomos convidados, a gente foi convocado pelo Senhor para fazer parte, para estar aí colocando a nossa marca ali, né? Para que essas redes sociais elas entendam que realmente o Senhor tem um ministério, que o Senhor tem realmente um trabalho, tem um material para edificar as vidas, né? E a gente precisa realmente investir nisso. Legal, Neuza. Outro dia eu estava no supermercado e estava ali pegando uns produtos, né? E estava ouvindo duas pessoas assim já idosas, provavelmente 70 anos, talvez até um pouco mais. E elas estavam compartilhando sobre essa pandemia e elas trouxeram, né? Elas passaram por essa experiência na época que foi a gripe espanhola. E aí eu espichei meus ouvidos ali para ouvir o comentário, né? Que eu achei legal ali eles comentando, né? Falando sobre os acontecimentos na época, que eu creio que foi também uma pandemia, eu creio, né? Mas na época ali não havia essa tecnologia que existe hoje, né? Uhum. Eu não sei em que década foi, mas provavelmente lá por meados de 1960, 1950, não sei, né? Mas eu ouvindo eles falando e aí eu me reportei para os momentos atuais hoje, né? Na época, né? Imagina se nós estivéssemos em 1960, em 1970, eu nem tinha nascido ainda, né? Isso há 49, 50 anos atrás. Não havia telefone, não havia internet, não havia esse meio de comunicação. Eu creio que ainda eles estavam na era do pombo correio, né? Imagina você, né, que é um servo de Deus presenciando uma pandemia numa época como aquela. Né, você ficava de mãos amarradas, você teria que exercitar muito a oração, a consagração e clamar muito pela misericórdia de Deus. E aí eu vejo assim a misericórdia de Deus que nos proporcionou nós nascermos numa era onde existe uma tecnologia de ponta, onde existe uma informática, onde existe vários meios de comunicação que a gente pode prestar esse serviço, né, de divulgação do Evangelho do Reino para ajudar estas pessoas aí em momentos tão difíceis como esse, né, Neuza? É verdade, a gente vê assim que os tempos estão mudando muito, né, e muito rápido. Os dias estão passando muito rápido, né? Tem até uma palavra, um versículo que diz, né, que Deus iria remir o tempo por causa dos escolhidos, né? Porque os dias realmente são muito maus, mas a gente precisa exercitar isso, né? E não estamos mais na década de 60, mas estamos aí em pleno século 21, né? E precisamos usar as armas que Deus nos deu. E essa velocidade da internet, a gente precisa aproveitar isso para edificar as pessoas, né? E tá aí uma dica, né? Você que não tem o aplicativo ainda, Pão de Judá, você pode fazer seu download aí, tanto pelo teu a Play Store, né, como o Google Play, né? Ambos recebem essa plataforma para você aí estar trabalhando a tua consagração e também trabalhando para o Senhor, divulgando, né, o Evangelho do Reino, que permite com que a pessoa venha fazer uma reflexão profunda sobre a sua situação espiritual, né? E nós estamos nessa campanha que você está aí pelo Facebook acompanhando na tela, né? A questão do ICCC, né? Inscrever-se, curtir, comentar, acompanhar. Veja só, a semente está em nossas mãos hoje através de toda essa tecnologia. Não estamos na década de 60, nem na de 50, nem na de 70, mas estamos aí no século 21, onde Deus, por sua imensa misericórdia, trouxe para nós toda essa tecnologia e depois
de toda essa tecnologia estar disponível para essa geração, então Deus permite aí uma pandemia. Por quê? Porque Ele quer que você, né, se envolva, propague, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Gente, 9h11, vamos para um breve break comerciais e na sequência aí o nosso quadro Momento Vento Sul e já a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento aí dessa dica da semana, que foi esse livro fantástico, né? Os sinais seguem a fé. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho.
Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Momento Vento Sul. E no Momento Vento Sul de hoje, nós trazemos um trecho aqui do livro Os Sinais Seguem a Fé. Você sabia? Um dos 5 ministérios concedidos por Jesus Cristo aos homens é o ministério de evangelista, ou seja, aquele que proclama boas notícias. Toda pessoa que tem o ministério de evangelista tem prazer em levar a boa nova da salvação aos outros e, geralmente, é usada por Deus com dons de curas e de milagres. Esse trecho está na página 8 do livro Os Sinais Seguem a Fé. Esse livro você encontra ele no formato digital, o e-book, e também o livro físico. Você pode encontrar esse material maravilhoso e tantos outros títulos na nossa loja virtual, na editora ventosul.com.br. Seu Momento Vento Sul fica por aqui hoje. Momento Vento Sul. Está próximo, levai
Meu Redentor vive, ó majestoso Cristo, tu és o Rei da glória. Meu Redentor vive, ó majestoso Cristo, tu és o Rei da glória. O Rei está voltando, ele voltará, ele voltará, ele está chegando. O Rei está voltando, ele voltará, ele voltará, ele está chegando. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. 9h30, né? O programa Ventul já está aqui ao vivo com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo no quadro tema central esse aprofundamento deste livro fantástico, um assunto que está bastante em pauta nesse momento. Os sinais seguem a fé. Quero já desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Neuza. Bom dia, irmão. Ouvintes aí de todos os rádios estão coligados com o programa, com o forno, minha voz. Que legal. Muito obrigado, ministro, pela participação. Foi uma batalha, né, poder entrar aqui também nos estúdios, né? Mas Deus está no controle. Mas, ministro, vamos já iniciar esse quadro tema central, já trazendo uma introdução, trazendo esse assunto sobre a importância de estarmos aí praticando, né, o evangelismo nesse novo formato. Eu queria já pedir para o ministro trazer para toda essa nossa audiência qual o motivo assim, que o Espírito Santo sentiu no coração, que urgência essa de trazer, né, para o século XXI, para a dispensação em que nós vivemos hoje, um conteúdo neste livro, Os Sinais Seguem a Fé, que não fala somente de evangelismo, mas fala principalmente da conduta do crente, né, filho de Deus, como servo. Traz para nós assim, qual foi a motivação que o Espírito trouxe, a urgência que o Espírito sentiu no coração de trazer sobre esse assunto, ministro, para nós. Eu creio assim que Deus, como foi falado no culto mundial ontem, ficou muito claro para nós que Deus está mudando a forma estratégica de fazer a condução da administração da formação do corpo de Cristo, do reino, com essa paralisação mundial. Deus aproveitou para esse momento que a gente está assim desorganizado a nível de tradição, né? Nós não conseguimos mais fazer aquilo que costumeiramente e de forma não perfeita estávamos fazendo. Parece que Deus desorganizou o nosso cotidiano espiritual. Desajeitou completamente, porque aquele sistema tradicional que nós temos não dá para acontecer mais. Então, com essas mudanças que houve, Deus deixou a gente mais vulnerável, mais flexível para receber as novidades. E o que ele está querendo fazer agora é que ele quer se utilizar da tecnologia para fazer uma obra hiper rápida de conclusão da pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. Então, isso inclui o gerar e o cuidar, né? Verdade. Eu vejo assim, ministro, né, nessas circunstâncias que hoje a igreja está vivendo, né, de estar numa vida de confinados, eu vejo que Deus assim está exigindo do seu povo aquele versículo, né, de 1 Coríntios 6,12, se eu não me engano,
onde o apóstolo Paulo fala, né, que tudo me é lícito a fazer, mas nem tudo me convém. E essa tecnologia, né, infelizmente, sem maldade, né, mas a gente vê que o cristianismo se utiliza muito para realizar coisas que são lícitas, mas que não edificam. E hoje eu vejo o Senhor aí puxando as nossas orelhas, né, para a gente deixar as coisas lícitas também e usar essa tecnologia realmente, né, para aquilo que edifica, até através dessa campanha que nós estamos aí envolvidos, né, que é o ICCC. Veja bem como os filhos da luz são tardios para fazer as coisas. Isso já existe há muitos anos no mundo, né? Só que a igreja nunca ocupou a tecnologia para fazer a obra de Deus no passado. Então, diz na palavra que os filhos das trevas são ágeis, né? E eles aproveitaram essa tecnologia para contaminar o mundo com as informações diabólicas e pelo sistema ampliado do sistema do mundo, que é de Satanás. Hoje toda a maldade já é conhecida por crianças de 6, 10, 12 anos em diante, já estão conhecendo toda a maldade do mundo através da internet. Então, agora a igreja não se acordou para utilizar esses meios tecnológicos que o Senhor colocou à disposição, já há 5 anos atrás, por exemplo, para a gente fazer a coisa andar. Então, hoje o Senhor está forçando o crente a utilizar essa tecnologia para Deus e não para ele, né? E eu vejo que essa novidade de evangelismo, a resistência do coração dos irmãos é muito grande, porque isso não dá glória pessoal, como foi falado aqui esses dias, né? Mas aí eu vou fazer esse trabalho, isso aí, eu nem sei para onde vai esse meu compartilhar, se vão olhar, se não vão olhar, e outra, ninguém sabe que eu estou fazendo essa obra. E ninguém vai ter reconhecimento, né? Porque é um trabalho que aparentemente para os nossos anelos pessoais não é interessante. É um trabalho que tu faz totalmente para Deus, para Cristo e para as pessoas que precisam receber o Senhor. Então, por esse motivo, parece que há uma coisa que trava, que os irmãos se endurecem, porque é uma novidade isso, entende? Além de ser uma novidade, é por causa desses fatores que eu te falei. A gente gosta de trabalhar onde a gente é visto, a gente é reconhecido, a gente está sendo o centro das atenções, e ninguém quer fazer esse trabalho formiguinha. É verdade. Ministro, nós temos aí esse material que foi a dica espiritual da semana, um livro maravilhoso. Eu queria basear essa próxima pergunta no título desse livro. Então, lá na página 52, o Espírito falou assim, os sinais são apenas iscas para salvar os incrédulos, mas quando há regeneração, eles passam a ser secundários, e o ensino da palavra passa a ser a primazia. Gostaria que o ministro comentasse sobre essa frase, ministro. Olha, a frase já é autoexplicável, né? Então, os sinais são para os gentios. Isso Deus sempre fala na palavra, está registrado, que as maravilhas e os prodígios que fluem do Senhor em benefício dos pecadores e dos irmãos, eles são sinais que vão beneficiar diretamente as pessoas dos seus males, né? Tanto na área da libertação quanto do milagre da cura. Mas o que Deus, na verdade, está fazendo para beneficiar pessoas, está atraindo outras pessoas para o reino, né? Então, agora, a pessoa se batizou, recebeu os 3 presentes iniciais de Deus com a regeneração, então, que é a filiação, perdão, vida eterna, não há mais necessidade que haja milagres para ele, porque agora o milagre já aconteceu na vida dele.
Ele agora é eterno e imortal, e ele agora precisa salvar uma alma que está dentro dele, né? Então, para se salvar uma alma, milagre não resolve. O que salva uma alma é o conhecer a verdade. O conhecer a verdade é que proporciona a salvação da alma, né? Proporciona. Agora, eu posso conhecer a verdade e rejeitá-la. Posso conhecer a verdade e acolhê-la, né? Então, geralmente na igreja a gente acolhe parte da palavra e outra deixamos para depois. Mas, na verdade, Deus está falando abertamente tudo para a gente ter a salvação da alma já nesta era. Então, é isso a explicação. Verdade. Ministro, em cima já desse trecho que a Neuzinha trouxe aqui, né, eu recebi uma pergunta aqui que eu achei bem conveniente para tirar um pouco de dúvida. Quando lá em Marcos fala, né, que os sinais seguirão aqueles que creem, ali falam que sinais eram, né? Expulsar demônios, curas, enfim. Aí, mas a pergunta é essa: que sinais é este que seguem a fé? Seria a manifestação dos dons do Espírito ou seria a transformação do caráter? Não, primariamente é os milagres, os prodígios. É os prodígios mesmo. Porque os sinais é o seguinte, para pregar boa nova, tem que haver sinais. Senão vai ficar uma coisa meio difícil para você fazer uma coleta de almas no inferno, né? Sim. Vai ser difícil. Então, se uma pessoa, às vezes, nem tem necessidades, o gentil está lá no mundo, nem tem nada para ser curado, e nem tem uma libertação assim urgente para acontecer. Mas ela vê um milagre na família, em outra família, e aquilo atrai ela. Como já aconteceu aqui nesta obra em Cachoeira do Sul no início. Sim. Essa igreja aqui, ela teve uma multiplicação de membros fantásticas, mas muito fantástica em 10 anos. Uma coisa assim que nunca se viu numa cidade de 75, 80 mil habitantes como essa. Nunca se viu em lugar nenhum. Eu tenho procurado isso em pesquisas aqui, de nascer na água do Espírito em 10 anos, cerca de 30 mil pessoas, entende? E eu nunca vi isso acontecer. E eu já pesquisei isso em todos os países para ver quais são. Na Argentina houve muito movimento da graça, mas não houve um resultado tão grande numa localidade pequena como esta obra, né? E aqui quem esteve no início, como aqui vocês estiveram aqui no início, a gente tinha um circo da verdade em todas as fibras sociais da cidade. Verdade. Nós não dávamos uma folga para ninguém. Era creche, era albergue, era asilo, era exército, era prefeitura, escolas, professores e alunos. Eu me lembro que não havia folga, jamais. A mesa do Senhor foi conhecida em todas as fibras sociais dessa sociedade cachoeirense. E aqueles que não abriram a porta, não quiseram receber a gente, eu peguei e a gente levou a verdade para eles através de mala direta pelo correio. Durou 3 a 4 anos de investimentos pesados para a gente levar a palavra para a classe chamada alta da cidade economicamente, né? Então, os sinais seguiram a fé aqui. Aconteceu, né? E como aconteceu em outras cidades aí que os irmãos estão aí, né? Levando a igreja, os milagres estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, e quanto mais, eu sempre digo para início de obra, para os presbíteros, missionários, que o milagre tem que acontecer para a igreja crescer. Então, você tem que catar doente, catar a pessoa perturbada na cidade para Deus fazer as obras. E é assim que se começa uma obra numa cidade, é com sinais, né? As pessoas têm que ver que Deus está com aquela igreja,
Senão, eles não serão atraídos para aquela igreja só pela conversa, pela pregação. Porque os sinais que atraem, gentios, não adianta. Amém? Então, eu digo para os presbíteros, missionários, vão para os hospitais, pergunta onde tem doente, vai lá, mete o óleo na cabeça, ora, Deus vai curar. É por aí. Né? Verdade. Não deixar escapar um crente sem oração. Tu vai orar por 100, cura 50, tá pronto. Tá feita a igreja. Né? Ministro, qual a diferença entre o evangelismo feito pelo Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça? Não tem muita diferença. O Evangelho da Graça prega exatamente nosso ponto inicial de contato com as pessoas pecadoras. Né? A gente prega a mesma coisa, que Jesus é o Salvador e veio em carne para, né? E cura, liberta, transforma. Na verdade, não tem assim muita diferença. A diferença está no pós-batismo, né? Ali que a diferença fica significativa ali, porque as pessoas começam a receber alimento sólido, né? Sim. Amém. Eu recebi aqui uma pergunta relacionada ao livro na página 79, que tem uma colocação aqui, que diz assim: se Deus escolhe uma pessoa para ser autoridade, é porque ela possui a vida divina no seu interior. Todas as lideranças possuem a vida divina. Caso contrário, elas não teriam sido escolhidas pelo Senhor. E a pergunta, ministro, está relacionada se essa vida divina, essa escolha, essa eleição, é para aqueles que já são regenerados ou também para aqueles que são autoridades civis, por exemplo, que não têm ainda a regeneração. Eles já têm a vida divina dentro deles ou não? Não. Quem não é salvo, quem não nasceu no procedimento da graça, não tem o Espírito Santo dentro dele. Né? Então essa colocação está ligada à autoridade espiritual. Espiritual, obviamente. Né? Agora, tem pessoas eleitas que estão lá no mundo e que potencialmente vão manifestar a sua salvação daqui a pouco em Deus. Amém? Certo, está respondido. Ministro, Satanás conseguiu difundir na mente dos cristãos a necessidade de um prédio, uma banda, uma pregação forte, nomes virtuosos. E aí começou a haver uma resistência à igreja na casa, os grupos familiares. Aí veio a pandemia. O ministro vê que é algo do Senhor para voltarmos a nossa atenção para os grupos familiares novamente? Com certeza. Não tenho uma dúvida disso. Deus está fazendo uma reestruturação na igreja para que a nossa atenção, nosso cuidado, para que aquilo que produz realmente para Deus venha a funcionar, que é o grupo na casa, a igreja na casa. Está forçando essa situação para a gente entender que não, com presente ou distante, a gente faz a obra igual. Amém. Né? E a obra mais eficaz é aquela feita dentro da igreja na casa. Essa é a obra mais eficaz. Mas para que isso aconteça, precisamos ter líderes cheios do Espírito Santo. Né? Precisamos ter líderes que amem o Senhor e que realmente venha fazer aquilo que Deus determinou na Escritura. Certo. Ministro, quando a gente assim ouve sobre esse assunto evangelismo e aí a gente acessa um material, o entendimento do velho homem é assim, eu vou ler esse livro, Sinais Seguem a Fé, que fala de evangelismo, e ali eu vou receber uma estratégia como evangelizar mais rápido, né, e com eficácia. E aqui na página 78 fala um pouco sobre rebelião. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse engano que nós temos na mente. Aqui diz o seguinte, que a nossa mente ela está tão conformada com a rebelião que nem percebemos quando quebramos o princípio da autoridade. Você já deve ter observado que neste livro não há grandes estratégias de evangelismo e nem dicas de como ser um grande evangelista, pois o que necessitamos é compreender o propósito divino, ou seja, tornarmos-nos servos de Cristo, livres de todo orgulho e rebelião. Para sermos evangelistas, temos que aprender a ser servos de Cristo e
também dos demais irmãos. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre essa questão que às vezes a gente acessa um material, por exemplo, e a gente quer aprender sobre aquilo ali, como melhorar naquilo ali. E, na verdade, o material todo da Editora Vento Sul traz uma base muito forte, que é a gente se livrar de nós mesmos, né, ministro? Não adianta, a gente sempre dá uma ênfase àquilo que é mais importante. Esse momento da graça é tão inicial e tão importante também para a gente trazer a pessoa para dentro dos limites oficiais do ambiente celestial, que é o corpo de Cristo. Precisamos, assim, atender às determinações legais do Senhor para que a regeneração aconteça na vida da pessoa. Mas depois que isso acontece, não tem por que eu continuar com a graça, não tem sentido, entende? A graça que vai ocorrer depois é para que ele possa cumprir os mandamentos ordenados por Jesus, e não mais para ter paciência, falar das coisas básicas do reino, porque isso ele já vai saber logo. Então logo a pessoa se converte, em 3, 4, 5 meses ali, ele já tem condições de se alimentar de maneira sólida, porque tem que salvar a sua alma, né? Sim. É uma necessidade, é uma bênção para a pessoa, embora ela não entenda direito e também não deseje que isso aconteça no seu coração, mas nós que estamos na liderança do Senhor aqui, representativamente, precisamos fazer as pessoas entender que todo procedimento gracioso inicial foi procedimentos para me habilitar para entrar na segunda fase, que é a derradeira e a mais importante. Tá certo. Outra pergunta, ministro. Bom dia. No capítulo 54 do livro, fala sobre crescimento e expansão. E tem uma pergunta muito interessante. Afinal, não são os frutos que produzem a semente? Diante dessa colocação, podemos concluir que é o crescimento espiritual dos irmãos que gera a expansão numérica? Com certeza, é um fator muito preponderante aí, né? Quanto mais crentes amadurecidos temos na casa de Deus, maior o volume de redes para fazer as pessoas crescer e não deixar as pessoas voltar para o mundo e para os rudimentos antigos e velhos. Porque se as redes estão furadas, né, que não há um preparo de apacentamento para acolher os pequeninos, os peixes vão embora, né? Como está acontecendo aqui na igreja. Muitas pessoas entram e muitas pessoas vão embora porque a nossa parte de regar é muito deficiente. Sim. Mas está melhorando, né? Mas se você quer saber o motivo do porquê que os peixes foram para o mundo e para outros lugares, porque as redes estão furadas. Então nós temos poucas pessoas que amam o Senhor o suficiente para investir nos outros para crescer. E isso é apacentamento. Investir nos outros para eles crescer, não você. Você só vai ganhar experiência, maturidade, conversão cada vez mais, porque vai doer para fazer isso, você vai perder para fazer isso algo que é natural. Você vai perder coisas naturais. Então a nossa deficiência toda está nesse ponto hoje na igreja. Amém. Ministro, são 9h51, mas eu não posso deixar de compartilhar e pedir para o ministro também trazer em evidência o que seria ser um evangelista eficaz hoje. Olha, o evangelista tem uma posição de buscar os eleitos de Deus, né? Essa é a tarefa deles no corpo de Cristo. Eles têm que orar pelos perdidos e têm que estar sempre voltado sua atenção para os pecadores. Segundo, ele tem que divulgar a boa nova, né? Seja presencial ou online, ou digital, ou pela informática, aí, pelas redes sociais, seja lá como for. Ele tem que expandir a verdade da boa nova. O que é boa nova? Jesus salva, cura, liberta e glorifica. São as mensagens do evangelista, né? Isso ele faz com a maior facilidade, porque ele tem dom de Deus para fazer isso. Então hoje um evangelista tem que ficar sempre consagrado, porque Deus vai usar muito milagres ele, né? Porque se ele não está consagrado,
a cada milagre que vai acontecer, ele vai achar que ele é o progenitor da obra espiritual e não Deus, entende? Porque quando a pessoa não é madura, rouba a glória de Deus, né? A pessoa quer preencher a carência dele, aí tu curou, tem 10, 15 pessoas te adorando. Aí você começa a gostar daquilo, e aquilo começa a te preencher. Daqui a pouco, por imaturidade, tu acaba arrumando um conflito com o Senhor. Verdade. Outra coisa assim, ministro, assim, a gente observa que geralmente o evangelista ele tem um temperamento mais ativo, né? Por ter que estar em contato presencial com as pessoas. Mas eu vejo assim que há uma dificuldade. Às vezes o evangelista ele vai lá, fala da verdade, leva para o batismo e abandona a ovelha. Como mudar essa situação desse mesmo evangelista, seguir ali o cuidar, né, que é um trabalho um pouco mais dificultoso, mas seria o completar, né, do seu ministério, não somente pegar a ovelha e jogar para dentro da igreja e deixar assim meio à mercê, né? O evangelista é uma espécie de maternidade no hospital. Dá um exemplo natural para a gente entender. Ele tem que dar os primeiros cuidados, tem que ensinar ali as coisas básicas para poder soltar a pessoa do hospital, né? Não vai largar assim. Tem que ver se está tudo bem primeiro. E quando largar para o pastor, já tem que largar para ele crescer em vida, né? E levar para o grupo familiar. Então, há uma responsabilidade inicial de um período do evangelista que foi usado por Deus para romper a fé e a salvação naquela pessoa. Há uma empatia entre eles. E ele precisa fazer aquele trabalho inicial, e não é só fazer esse trabalho de colocar no coração da pessoa os conhecimentos básicos. Não, ele tem que fazer esse translado para as mãos do grupo familiar, do pastor, de forma habilidosa, que a pessoa não venha se ressentir, né? Porque ele se acostumou com o evangelista naqueles primeiros pontos, né? Então, essa migração não pode ser assim, às vezes, rápida, radical, porque isso aí pode causar um problema de ele não querer mais a igreja, entende? Sim. Verdade. Então, tudo é uma questão de sensibilidade do Espírito Santo, da gente seguir a unção interior do Espírito, né? Amém. Mas é um assunto que vai longe, né, Neuza? Ainda longe. Tem várias perguntas ali. Várias perguntas para ele aqui. Que não deu para fazer, né? Mas em nome de Jesus, na próxima oportunidade, então eu queria aqui agradecer a participação do ministro, né? E pedir para a Neuza aí, costumeiramente, trazer as considerações de agradecimento, ministro. Eu quero agradecer, ministro, por tu ter, assim, durante esses 30 anos aí, repartido com a gente, segundo aquilo que o Espírito te trouxe, né? Todos esses conhecimentos que estão aí convertidos em livros e todo o material da editora Vento Sul, toda a TV Menorá, que é algo assim crucial para o nosso crescimento. E hoje, agora, nessa pandemia, a gente tem dado um valor bem maior assim, para esses veículos do que nunca, né? Então, agradeço a Deus assim, pela tua vida, pelo zelo que o Ministério da Palavra sempre tem, né, com a edificação de todos. É isso que eu queria te desejar. Eu agradeço a Deus assim por me manter aqui, porque é só Ele que consegue manter a gente de pé. Amém. E tudo é dom de Deus, né? Amém. Então, honra e glórias para o Senhor. Amém. Eu queria aproveitar, antes de nós terminar aqui, né, fazer um agradecimento, ministro, a essa equipe aí fantástica que, juntamente com o Ministério da Palavra, aí, nos auxilia tanto. Fiz a compra, né, na quinta-feira mesmo, desse livro, né, Os Sinais Seguem a Fé, o produto digital, e não deu 20 minutos, né, eu já estava lendo o livro, né, então quero agradecer aí toda essa equipe fantástica aí, que está sob a coordenação do Espírito, né, juntamente com o irmão Sérgio, que nos faz acessar com bastante facilidade aí, através desse ICC, né, que a Editora Vento Sul também faz parte, né, e quero deixar assim esse agradecimento diante da audiência aí também, que acessem, né, que vão lá, que dê uma viagem virtual aí na nossa loja virtual, que com certeza seremos edificados, né, ministro? Hoje em dia está difícil entrar no supermercado para comprar alimento, né? Entra um membro por família.
Verdade. Mas aqui na Vento Sul, o supermercado está aberto para toda a família. Amém, Jesus. 24 horas. É verdade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação. Voltamos aí a semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, ministro. Obrigado. Gente, são 9 horas e 59 minutos, né? O programa Vento Sul estendeu um pouco hoje, né? Mas ficou aí essas dicas bem legais aí a respeito desse ministério, assim, que é o evangelismo, né? Você, se não tem ainda esse livro, vá lá, acesse ele, né? Faça o seu download na loja virtual, com certeza você vai ser ricamente edificado. E foi uma bênção, né, Neuza, essa participação do ministro hoje, né? Sempre é, né? Porque o assunto realmente interessa muito, já que a gente está naquela campanha do ICCC, a gente precisa se cercar de tudo aquilo que diz respeito a essa campanha. Por quê? O que significa? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso colaborar? Essa que tem sido a nossa motivação no programa Vento Sul. E eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que participaram aqui com a gente, deixaram postado o seu comentário, mas quero trazer em evidência, assim, que fazer o ICCC também é o que muitas pessoas estão fazendo aqui no Facebook. Eu vejo que eles receberam aqui um link aqui, né, de compartilhador, um ícone ali, compartilhador. Gente, é isso que a gente precisa fazer. Quero aqui, agradecer a participação dessas pessoas todas, mas trazer em evidência estas que receberam esse símbolo aqui de compartilhador. Isso é fazer o ICCC, né? Uma mensagem como hoje, né? No programa Vento Sul, como em vários programas das rádios, a participação do Ministro da Palavra, isso precisa ser divulgado. É uma oportunidade que muitas pessoas vão ter, às vezes, pela primeira vez, de acessar algo que vem direto do trono de Deus, né, Neuza? É verdade, Marcos. A gente fica, assim, muito alegre, muito feliz por esses irmãos que trabalham aí. Eles trabalham praticamente para receber do Senhor, realmente, né? Como você estava falando da equipe da Vento Sul lá, que coloca no nosso e-mail ali os produtos digitais, aquilo vem automaticamente, né? Então, é realmente um trabalho de formiguinha e é um trabalho de pessoas que realmente querem amar o Senhor, né? Estão treinando para amar o Senhor e isso nos alegra muito. E é isso aí, é um trabalho de formiguinha, né? Deus será exaltado. Muito obrigado pela participação. Novas do Reino já está no ar aí. Continue ligado na ICCC. Que Deus abençoe e até amanhã, terça-feira, né? Nós temos aí o quadro Revisão da Escola do Reino, mensagem ao meio-dia. Vamos ficar ligados. Que Deus abençoe e até amanhã. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.